Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, título Escolha das Provas. 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas, o que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. 258A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus? Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que está escrito, segundo vulgarmente se diz. 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? É forçoso que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra um instinto do roubo, é preciso que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. 260A. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas. E seria isto de se lastimar? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê aí na terra. 261. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas. Ele tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam o caminho que os exime de muitas provas.
Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro e pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, para desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. 262A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que a tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que ele sirva de expiação. 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos disse, é um tipo de castigo. 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosa pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que um e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, não há outros que o busquem por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, e Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós. Ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. E aqui agora tem um comentário de 1,5 páginas, quase 2 páginas de comentário, bem longa, mas não encerra o capítulo não. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural que sejam escolhidas as que do ponto de vista podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compare esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhes é dado de entrever.
Desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, o espírito pode escolher provas muito rudes e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe, muitas vezes, o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estradas floridas. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória de alcançar bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher, as nossas existências e as provas que devemos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcance mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, sem descanso para reunir haveres que lhe assegure o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles senão sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveitos a se não sucumbirem, a que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todas provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências das artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena, muitas vezes, escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito, que enxergava mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que acabe escolher sua existência, se assemelham aos míopes que apenas veem aquilo em que tocam, ou os meninos gulosos que a quem os interroga sobre isso respondem que deseja ser pasteleiro doceiro. O viajante que atravessa profundo vale assombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vida a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto possível do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisas, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certo de que a ser mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra.
Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias de sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira.